Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula falaremos sobre algumas questões dos últimos vestibulares Enem e Unicamp. Faremos uma alternância entre questões do Enem e questões da Unicamp. Vamos lá, vamos analisar essas questões, vamos resolver e comentar cada uma delas. Vamos nessa. Primeira questão, Enem 2019, diz o seguinte: em uma aula experimental de calorimetria, assunto importante, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 300 gramas de água em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Muito bem. Essa primeira parte da questão já diz que é um problema de calorimetria e é um problema envolvendo combustão de um determinado alimento, e essa liberação de calor vai ser usada para aquecer água colocada num recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor, quer dizer, um recipiente com calorímetro ideal. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida da temperatura da água após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. Ou seja, 50%, metade da energia liberada na queima desse alimento foi utilizada para aquecer a água. Bom, o calor específico da água é de 1 caloria por grama grau Celsius e sua temperatura inicial era de 20 graus Celsius. Muito bem, com base nos dados do enunciado da tabela, qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida no final do experimento? Então ele quer que determinemos a temperatura final. Eu sei que a temperatura inicial é 20 graus Celsius. Então, conhecendo a variação de temperatura, a temperatura final é a inicial mais a variação de temperatura. O problema envolve aquecimento, mas de onde vem essa energia? Vem da liberação do calor provocada pela combustão de 2,5 gramas de castanha de caju. A tabela diz o seguinte: cada porção de 10 gramas, duas castanhas, tem um valor energético de 70 quilocalorias. Isso quer dizer, cada 10 gramas que você queima, que você produz a combustão desse alimento, libera 70 mil, olha o quilo aqui, calorias térmicas, tá? Isso 10 gramas, só que ela queimou 2,5 gramas. Então vamos lá. Então, a energia liberada na queima de 2,5 gramas de castanha de caju vai ser de quanto? Bom, se 10 gramas liberam 70 mil, 2,5 gramas, ou seja, 1/4 da quantidade queimada vai liberar 1/4 da quantidade de calor. Então, a energia liberada pela queima de 2,5 gramas de castanha de caju será 2,5 vezes 70 mil dividido por 10, ou seja, 1/4 de 70 mil, que são 17.500 calorias. Muito bem, eu já sei a quantidade de calor liberada pela queima de 2,5 gramas de castanha de caju. A metade dessa quantidade vai ser usada para aquecer água, ou seja, um rendimento de 50%, porque há perda de calor nesse processo. Então, qual a quantidade de calor necessária para aquecer a água? Metade, 50% dessa quantidade liberada pela queima de 2,5 gramas. Então, essa quantidade que agora eu estou chamando de quelinha vai ser 50%, ou seja, metade de 17.500 calorias. Ou seja, 8.750 calorias. Ou seja, das 17 mil calorias provocadas e 500 provocadas pela queima da castanha, eu vou usar 8.750 para quê? Para aquecer uma massa de água. Então, essa quantidade quelinha é do tipo calor sensível específico, né? MC delta teta. Então, esse 8.750 eu vou igualar a MC delta teta. Sim, agora a M é a massa da água, porque eu vou pegar essa quantidade de calor e vou aquecer a água. Então, quelinha vai ser 8.750, M vai ser 350, C, tudo em gramas, né? Aqui, 350 gramas, 1 caloria por grama grau Celsius, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final que eu quero saber, menos a inicial, que é 20. Então teremos 8.750, que é o quelinha, igual a 350, que é a massa, vezes 1, que é o calor específico da água, vezes a variação de temperatura. A gente sempre tem que separar a operação aqui, uma operação de outra, por parênteses, colchetes ou chaves, enfim. Então aqui é a temperatura final menos 20. Então, 8.750 dividido por 350 é o mesmo que 875 dividido por 35. Isso dá 25. Então, se houve um aumento de temperatura de 25 graus Celsius e minha temperatura inicial é 20, a temperatura final vai ser 20 mais 25, 45 graus Celsius. Gabarito letra C. Beleza? Muito bem. Vamos à próxima questão. Questão 45, Unicamp 2020, fase 1. Em 15 de abril de 2019, a Catedral de Notre-Dame, Paris, ardeu em chamas atingindo a temperatura de 800 graus Celsius. Estima-se que na construção da catedral foram empregadas pelo menos 300 toneladas de chumbo.
Material usual à época. O chumbo é um metal pesado com elevado potencial de contaminação em altas temperaturas, que é o caso aqui, né? Sabendo que o ponto de fusão, a temperatura a partir da qual o chumbo parte do estado sólido para o estado líquido, é de 327,5 graus Celsius. E seu ponto de ebulição é de 1750 graus Celsius. Ou seja, a passagem do estado líquido para o estado de vapor numa temperatura específica, numa pressão específica e um processo turbulento, que é a ebulição, a temperatura é de 1750 graus Celsius. Identifique a curva que pode representar o histórico da temperatura de uma porção de chumbo presente na catedral ao longo do incêndio, bem como o fenômeno corretamente relacionado ao potencial de contaminação. Muito bem, então cada opção tem um gráfico que representa o histórico da mudança de temperatura dessa porção de chumbo e logo abaixo uma justificativa para o potencial de contaminação por chumbo, né? Bom, o que acontece nesse processo? O chumbo sofre fusão a partir de 327,5 graus Celsius. Como a temperatura no incêndio foi de 800, não tenha dúvida, o chumbo vai sofrer fusão, porque a temperatura em que o incêndio ocorreu foi cerca de 800 graus Celsius. Está acima da temperatura de fusão. Então o chumbo é aquecido inicialmente até atingir sua temperatura de fusão, durante o qual a temperatura não muda, sob pressão constante. Durante a mudança de estado, a temperatura permanece constante. Depois ele é totalmente fundido, né? Porque a temperatura está bem acima da temperatura de fusão. Então o líquido, o chumbo líquido, ele é aquecido. Bom, mas ele não vai sofrer ebulição. Por quê? Porque a ebulição só ocorre a 1750 graus Celsius. Bom, porém, a qualquer temperatura pode ocorrer evaporação. A evaporação é um processo de passagem do estado de um estado líquido para o estado gasoso, né, que pode ocorrer a qualquer temperatura. Quanto mais alta a temperatura, maior a velocidade de evaporação. A velocidade de evaporação depende, entre outros fatores, do tipo de líquido que está evaporando, da área da superfície livre desse líquido e depende da temperatura. Então, quanto mais alta a temperatura, e a temperatura é bem alta, abaixo da temperatura de fusão, mas ela é muito alta, muito desse chumbo líquido evapora. A partir daí, com o controle do incêndio, as temperaturas começam a diminuir. A temperatura diminuindo, ainda no mesmo processo, o que vai acontecer? O líquido vai ser resfriado e quando ele atingir 327,5 no processo de resfriamento, ele começa a se solidificar. Não esqueça, a temperatura de solidificação é igual à temperatura de fusão. A temperatura de ebulição é igual à temperatura de condensação. Então, a temperatura vai cair, ele vai voltar para o estado sólido no processo de solidificação, também a 327,5 graus Celsius. Até todo o chumbo se solidificar, até atingir a temperatura inicial antes do incêndio, que é a temperatura ambiente. Então, olhando aqui as opções, a opção 1 diz o seguinte: aquecimento, tudo bem. Mudança de estado físico, aqui o chumbo começa a passar para o estado líquido, então essa aqui é a temperatura de fusão, solidificação. E depois ele é aquecido, o líquido na alta temperatura ele evapora. E esse vapor é altamente contaminante. Depois ele esfria e passa de novo para o estado sólido. Mas olha aqui no primeiro gráfico. A temperatura de solidificação está acima, ela é diferente da temperatura de fusão. Está errado. Então a letra A está errada. Assim como a letra B. A temperatura de solidificação está abaixo da temperatura de fusão. A letra C nem houve solidificação. Ele passou direto para o estado sem variar, sem manter a temperatura constante. Então nos resta aqui a letra D. A letra D mostra um aquecimento, fusão, aquecimento do líquido com evaporação, estabilidade, redução de temperatura e o retorno ao estado sólido no resfriamento com a mesma temperatura de fusão. A temperatura de solidificação é igual à temperatura de fusão. E a redução da temperatura. A justificativa aqui é que o potencial de contaminação estaria associado à evaporação do chumbo a alta temperatura, não à ebulição, porque ele não atinge a ebulição. Então, a melhor opção corresponde à situação em que a contaminação ocorre por conta da evaporação, não da ebulição a elevadas temperaturas. No caso, a evaporação a elevadas temperaturas. Então, o gabarito correto aqui é a letra D.
ou seja, a temperatura de fusão e de solidificação, elas devem ser iguais, tá? E o potencial de contaminação ocorre por conta da evaporação do chumbo a alta temperatura. Quanto mais alta a temperatura, maior a velocidade de evaporação. Tá? Muito bem. Gabarito letra D. Vamos lá. Questão 19 do Enem. O objetivo de recipientes isolantes térmicos é minimizar as trocas de calor com o ambiente externo. Essa troca de calor é proporcional à condutividade térmica, K, e à área interna das faces do recipiente, bem como a diferença de temperatura entre o ambiente externo e o interior do recipiente, além de ser inversamente proporcional à espessura das faces. Isso aqui nada mais é do que a lei de Fourier. Diz que esse calor, essa taxa, essa potência térmica, ou esse fluxo de calor, φ, ele é proporcional à área, claro, é o material, a condutibilidade do material, K, a diferença de temperatura, que eu vou chamar aqui de delta-teta, e inversamente proporcional à espessura. Essa é a lei de Fourier, para um fluxo estacionário de calor. Né? Lei de Fourier. Grande matemático francês, no início do século XIX, né? Ministro da Educação de Napoleão, enfim. Bom, então essa é a lei de Fourier que nos diz que o fluxo de calor através de uma superfície é proporcional ao material, claro, a condutividade do material. Quanto mais ele conduz calor, melhor o fluxo de calor. Quanto menos ele conduz, pior o fluxo de calor. Proporcional à área, quanto maior a área, né, maior o fluxo de calor, de fora para dentro ou de dentro para fora. O urubu fica lá com a asa aberta no calor, por quê? Para aumentar a área e aumentar o fluxo de calor do corpo dele para o ambiente. É porque ele estudou a lei de Fourier? Não. A evolução, milhões de anos de evolução permitiram essa adaptação. Né? Bom, enfim. Então, quando você está com frio, você encolhe o corpo instintivamente. Né? Você fica... Quando você está com frio, você quer diminuir a taxa de transferência de calor do seu corpo para o ambiente. Né? Aquele conjunto de serpentinas, aquela grade que tem atrás da geladeira, faz com que o gás ele passe na forma de serpentina para que a área seja a maior possível. Né? Para que a transferência de calor do interior do refrigerador para a cozinha, para o ambiente, seja a maior possível, seja o maior fluxo a partir da maior área. Né? Enfim, a fim de avaliar a qualidade dos recipientes, olha as dimensões desse recipiente. Conhecimento de geometria espacial, hein? 40 por 40 por 40. A é um recipiente cúbico. Então ele tem 6 faces quadradas, de 40 por 40. E B é um recipiente, olha aqui, 60 por 40 por 40. Ele é um paralelepípedo. Então ele tem 4 faces de 60 por 40 e 2 faces de 40 por 40, 2 faces quadradas. Então, cuidado. Né? Esses recipientes, vão avaliar a qualidade desses recipientes, né? De faces de mesma espessura, então a espessura é a mesma. Um estudante compara suas condutividades térmicas, Ka e Kb. Ele quer comparar a condutividade térmica ou condutibilidade térmica do recipiente A com a do recipiente B. Bom, para isso, suspende dentro de cada recipiente blocos idênticos de gelo a 0 graus Celsius, de modo que suas superfícies estejam em contato apenas com o ar. Após um intervalo de tempo, ela abre os recipientes enquanto ambos ainda contêm um pouco de gelo e verifica que a massa de gelo que se fundiu no recipiente B foi o dobro da que se fundiu no recipiente A. Então nós temos 2 recipientes, tá, de mesma espessura, e dentro desses recipientes nós temos massas idênticas de gelo a 0 graus Celsius, gelo fundente. Então a transferência de calor através das faces, das superfícies desses 2 recipientes, o gelo vai absorver esse calor e ela concluiu que após um intervalo de tempo, o mesmo intervalo de tempo para os 2, ela verificou que a massa do recipiente B, a massa fundida, aquela que derrete, o dobro da massa de gelo no recipiente A. Muito bem. Então ele quer que determinemos a razão entre Ka e Kb, ou seja, a razão entre a condutividade térmica do recipiente A e a condutividade térmica do recipiente B. Então vamos lá. Bom, o fluxo de calor, quer dizer, a quantidade de calor por unidade de tempo que atravessa essas superfícies, esses recipientes,
é dada pela lei de Fourier. Φ é K vezes A, delta θ sobre E. Então, delta θ é a diferença de temperatura entre o ambiente externo e o ambiente interno dos recipientes. A é a área total das suas superfícies, né? E K é a condutividade térmica desses materiais que constituem os recipientes, que é a título de comparação que a questão deseja. E a espessura é a mesma. Muito bem, o fluxo de calor é a quantidade de calor por unidade de tempo. Essa quantidade de calor foi uma quantidade de calor absorvida pelo gelo que promoveu a sua fusão, ou parte da sua fusão total, né? O recipiente A contém uma massa de gelo que teve uma massa M fundida, e o recipiente B contém uma massa de gelo que teve uma massa 2M fundida. Então estamos falando de calor latente, porque não houve variação de temperatura do gelo. Esse fluxo de calor que ele absorveu foi apenas utilizado para mudar a configuração molecular, ou seja, mudar o estado físico. Então, vamos lá. A área interna dos recipientes. Aí tem o teu conhecimento de geometria espacial. Um recipiente cúbico, que é o caso do recipiente A, 40 por 40 por 40, a área total da face interna deles, né, considerando aí a face interna, porque o gelo está recebendo através dessa face interna, calor, né? Essa face interna são 6 faces quadradas. E o recipiente B, ele tem 2 faces retangulares, 4 faces retangulares e 2 faces quadradas. Então vamos lá. A área do recipiente A são 6 faces quadradas. É um cubo, tá? Então pensa no dado lá. Cada face do dado tem uma bolinha. Uma bolinha, a outra face tem 2 bolinhas, a outra face tem um número de bolinhas máximo 6. 6 faces, né? Cada uma tendo uma pontuação correspondente, né? Bom, então 6 vezes 40 vezes 40 dá 9.600 centímetros vezes centímetros quadrados. Essa é a área total da superfície interna que está recebendo, tem um fluxo de calor ali através dessa superfície total, e o gelo está absorvendo esse calor que esses recipientes permitiram passar, né? Muito bem. A área do B, toma cuidado, tem 4 faces retangulares, é só desenhar um paralelepípedo, tá? E 2 faces quadradas, de 40 por 40. Tá? Isso vai dar 4 vezes 60 vezes 40, mais 2 vezes 40 vezes 40, 12.800 centímetros quadrados. Então já sei a área total do recipiente A, já sei a área total do recipiente B, a área interna das superfícies, né? Agora, como houve mudança de estado, né, esse fluxo de calor, que é a quantidade de calor que atravessa essa área na unidade de tempo, no intervalo de tempo ΔT, ela abriu os 2 recipientes ao mesmo tempo. Então, eles receberam essa quantidade de calor no mesmo intervalo de tempo. Essa quantidade de calor fez com que uma massa M de gelo sofresse fusão. Então, é M vezes L. No caso do recipiente A, a massa é M, no caso do recipiente B, 2M. Muito bem. Então, substituindo, no lugar do φ, nós colocamos ml sobre ΔT. Isso é igual a Ka delta θ sobre E. Como nós queremos o valor de K, tirando o valor de K aqui, o E, dividindo, passa multiplicando o ml, vai ficar ml vezes E no numerador, e A vezes delta θ passam dividindo e multiplicando o ΔT. Então, K, tá? A condutividade térmica desses materiais é dada por mLE sobre A delta θ ΔT, vezes ΔT. Bom, as áreas são diferentes e as massas fundidas são diferentes. No entanto, o calor latente é uma constante, a espessura é a mesma, a variação de temperatura, quer dizer, a diferença de temperatura entre o ambiente externo e o ambiente interno é o mesmo para as duas massas de gelo, né? Porque durante a mudança de estado a temperatura continua zero. E a temperatura da fonte externa. Então esse ΔT é o mesmo. E o intervalo de tempo durante o qual o processo ocorreu é exatamente o mesmo. Então, na verdade, isso tudo aqui é uma constante que vai acabar se cancelando quando calcularmos a razão. Como nós queremos Ka sobre Kb, né? Quem é o Ka? M, a massa que se funde é M, L vezes E, dividido pela área, que é 9.600, vezes ΔT vezes ΔT. Esse é o K do recipiente A. Dividido pelo K do recipiente B. Está aqui o K do recipiente B. Como é que é o K? É a massa que se funde. 2M foi a massa que se funde no recipiente B. O calor latente é o mesmo, a espessura é a mesma. A área do recipiente B, 12.800. A diferença de temperatura, ΔT é a mesma. E o intervalo de tempo ΔT é o mesmo. Então, tudo isso aqui vai cancelar. LE, ΔT com ΔT,
com delta T com delta T. Sobrou o que aqui? Ó? Esse M cancela com esse M. Vai sobrar 1 sobre 9.600 dividido por 2 sobre 12.800. Então, isso é o mesmo que 1 sobre 9.600 que multiplica o inverso de 2 sobre 12.800, né? Que é 6.400. Acaba ficando 6.400, 64 por 96. Simplificando, isso dá 0,66666, né? Um 0,67, ou seja, a condutividade térmica do recipiente A é 67% da condutividade térmica do recipiente B. Então, o recipiente B tem uma melhor condutividade térmica do que o recipiente A. Então, por isso que mais gelo se fundiu, porque mais calor foi absorvido nesse mesmo intervalo de tempo, um fluxo de calor maior através do recipiente B. Então, gabarito aí, letra B. Então, Ka sobre Kb, 0,67. Muito bem, questão 46, Unicamp 2020, fase 1. O ebulidor de Franklin é um brinquedo constituído de 2 bulbos de vidro, aqui um bulbo superior e um bulbo inferior, né, conectados por um tubo espiralado, preenchido com líquido colorido. Seu uso consiste em encostar a mão na base do bulbo inferior, segundo a figura aqui, fazendo com que o líquido seja aquecido e a senda suba para o bulbo superior. Popularmente, a libido de uma pessoa é avaliada com base na quantidade de líquido ascendente. Quanto mais líquido sobe, maior a libido. Bom, o sucesso de venda, obviamente, é maior quanto mais positivamente o brinquedo indicar alta libido. Bom, abaixo apresenta-se um gráfico da pressão de vapor em função da temperatura para 2 líquidos, líquido A e líquido B, que poderiam ser utilizados para preencher o ebulidor de Franklin. Tá? Franklin aí, Benjamin Franklin. Tá? Muito bem, gente. Então aqui, o que é a pressão de vapor? Pressão de vapor, quando você tem um líquido dentro de um recipiente fechado, as moléculas mais energéticas desse líquido escapam do líquido e preenchem o espaço. Né? Esse é o vapor. Parte das moléculas retornam ao líquido e parte das moléculas saem do líquido, as mais energéticas. Essa situação de equilíbrio representa a pressão exercida pelo vapor sobre o líquido, a mesma quantidade de moléculas que saem do líquido, a mesma quantidade de moléculas que retornam ao líquido. Né? Essa é a pressão exercida pelo vapor na presença do líquido que evapora. Muito bem, considerando essas informações, é correto afirmar que a pressão no interior do brinquedo, vamos entender isso aqui, quanto maior a pressão de vapor, tá? Significa que mais líquido evaporou, né? Vamos considerar esse recipiente aqui que está fechado, quanto mais moléculas se concentram nesse espaço aqui, né? Quanto mais moléculas se desprendem do líquido, mais moléculas se acumulam nesse espaço, elas não têm para onde ir, e maior a pressão que elas vão exercer sobre a superfície livre do líquido. Então, essa é a pressão de vapor, exercida pelo vapor sobre a superfície do líquido que evapora. Então, quanto maior a pressão de vapor aqui, né, pensando agora no teorema de Estevan, quanto maior a pressão na superfície livre do líquido, vamos passar uma horizontal aqui, vamos pegar esse ponto 1, né, vamos pensar agora em hidrostática. Esse ponto 1 é da superfície do líquido. E esse ponto 2 ele está aqui, ó, na parte interna, correspondente ao tubo espiralado. Esses 2 pontos pertencem ao mesmo líquido. Tá? Então estão na mesma pressão. Então, quanto maior a pressão de vapor sobre o ponto 1, maior a pressão da coluna líquida sobre o ponto 2. Então, se aumentar a pressão no ponto 1, aumenta a pressão no ponto 2. E como é que isso se manifesta? Com o aumento da coluna líquida. Porque se aumentar a pressão sobre a superfície do ponto 2, aumenta o tamanho da coluna líquida, pressão hidrostática, que é dada pela densidade do líquido vezes o G, aceleração da gravidade, vezes a altura da coluna. A densidade não muda, o G não muda. Para aumentar a pressão no ponto 2, tem que aumentar a coluna. Então, como na experiência de Torricelli, se mais vapor, quanto mais vapor é produzido, significa que o líquido é mais volátil, então os líquidos voláteis têm grandes pressões de vapor. Então, quanto mais volátil for esse líquido, essa questão poderia estar na parte química também.
Quanto mais volátil for esse líquido, maior a pressão de vapor. E quanto maior a pressão de vapor, maior a pressão no ponto 1, maior a pressão no ponto 2, maior vai ser a coluna. Só que essa pressão de vapor, esse processo de evaporação, ele aumenta com o aumento da temperatura. Se você encosta a sua mão no bulbo inferior, o calor transferido da sua mão para o bulbo aumenta a velocidade de evaporação, aumenta a concentração de vapor. Então, para uma dada faixa de temperatura, quanto mais volátil for o líquido, maior vai ser a pressão de vapor, maior a pressão na superfície livre, maior a coluna e mais líquido vai ser transferido para o segundo recipiente. Né? Maior vai ser o registro aí, alta libido. Né? Então, considerando essas informações, é correto afirmar que a pressão no interior do brinquedo ela não se altera durante o uso? Claro que se altera. Quando você coloca a sua mão, mais líquido evapora, maior a pressão de vapor, maior a coluna que chega até o outro recipiente. Então a pressão varia com o uso do brinquedo. Né? Então ela aumenta com o uso do brinquedo, como acabamos de discutir. Então, ela varia. Tá? Então, letra A e letra C está fora. Então a pressão aumenta. Então estamos entre as letras B e D. Bom, eu sei que a pressão aumenta com o uso. Tá? Agora, qual dos dois líquidos aqui, A ou B, seria o mais eficiente e seria o mais popular, que aumentaria o número de vendas? Bom, aquele líquido que tem maior pressão de vapor, portanto, mais volátil, né? Porque quanto mais ele vaporiza e com o aumento da temperatura a pressão de vapor aumenta, né? Mais líquido ele vai jogar lá para cima. Então, para uma mesma faixa de temperatura, vamos pegar aqui a faixa de temperatura aqui do corpo humano. Aqui, ó. Nessa faixa, o B tem uma determinada pressão de vapor e o A, nitidamente, tem uma pressão de vapor muito maior. Então, o líquido A ele é muito mais volátil que o líquido B. Então, a pressão varia durante o uso e o líquido A é o mais adequado para aumentar o número de vendas aí, porque quanto mais líquido vai lá para cima, maior é a libido aí da pessoa. Né? Então, aqui, olhando os dois gráficos, a pressão no interior do brinquedo aumenta com o uso, como já discutimos. E para uma dada temperatura, a pressão de vapor do líquido A é maior, portanto o líquido A é o mais adequado, o gabarito letra B. Bacaninha a questão, né? Muito bem, próxima questão, Enem 2019. Em 1962, um jingle, que é uma vinheta musical criado por Heitor Carrilho, fez tanto sucesso que extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisão ilustrado por um desenho animado. Nele, uma pessoa respondia ao fantasma que batia na sua porta, personificando o frio, que não o deixaria entrar, pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer sua casa. Apesar de memorável, tal comercial televisivo continha incorreções a respeito de conceitos físicos relativos à calorimetria. Para solucionar essas incorreções, deve-se associar à porta e aos cobertores, respectivamente, as funções de... Pessoal, as portas têm uma espessura. Olha a lei de Fourier de novo. Tem uma área. Então existe um fluxo de calor através da porta. Quanto maior a área, maior o fluxo. Mas elas são feitas, em geral, de madeira. A madeira tem baixa condutividade térmica. Nos países muito frios, as janelas possuem vidros duplos. Para quê? Para que ar fique armazenado entre essas duas paredes. Por quê? Porque o ar tem baixa condutividade térmica. Então, o objetivo da lã, da porta, é o isolamento térmico, não é o aquecimento da casa. É fazer com que a casa que está mais quente em relação ao ambiente, no frio, né, no inverno, está mais quente, o fluxo de calor da casa para o ambiente externo seja minimizado com o uso de isolamento térmico. Portas de madeira, né? Janelas com vidros duplos. Né? E o cobertor, a mesma coisa. Quando você coloca o cobertor, ele não está te aquecendo. Ele está impedindo ou reduzindo o fluxo de calor do seu corpo para o ambiente externo que está mais frio. Então, eles não são aquecedores. Eles são materiais de baixa condutividade térmica que permite a redução das perdas de calor para o ambiente. Né? No caso do inverno. Então, a melhor resposta é a seguinte. As lãs e cobertores não funcionam como aquecedores, como acabei de dizer.
mas sim evitam que o calor presente na casa e no corpo da pessoa seja transferido para o ambiente exterior, ou seja, servem para minimizar as perdas de calor, ou seja, o fluxo de calor é reduzido, né? Então, você tem a sensação de estar na temperatura do teu corpo, a temperatura, você está em equilíbrio com o ambiente ali entre você e aquele cobertor, né? Então, isso reduz a perda de calor, então ele não te aquece, tá? Muito bem, gabarito aí, letra C. Vamos lá, questão 48, Unicamp 2020, fase 1. As caldeiras são utilizadas para alimentar máquinas nos mais diversos processos industriais para esterilização de equipamentos e instrumentos em hospitais, hotéis, lavanderias, entre outros usos. A temperatura elevada da água da caldeira mantém compostos solubilizados na água de alimentação, que tendem a se depositar na superfície de troca térmica da caldeira. Esses depósitos ou incrustações diminuem a eficiência do equipamento e, além de aumentar o consumo de combustível, podem ainda resultar em explosões. A tabela e a figura a seguir apresentam, respectivamente, informações sobre alguns tipos de incrustações em caldeiras, tabela, e a relação entre a espessura da incrustação e o consumo de combustível para eficiência constante, para uma dada eficiência. Muito bem, a tabela mostra os tipos de incrustação que se formam nesse dispositivo de troca de calor, né? Quando a base de sílica ela tem condutividade térmica de 1,3 kJ por metro hora grau Celsius, é a unidade aqui de condutividade térmica, né? Quando é carbonato, a condutividade é maior, e quando é sulfato, a condutividade é ainda maior. Então, quanto mais esses depósitos conduzem, menos combustível eu vou precisar incrementar, né? Ou seja, esses depósitos reduzem a eficiência, porque você tem que incrementar combustível, isso considera um custo. É como a geladeira que eu já falei anteriormente. Tem gente que coloca, por exemplo, atrás daquela grade, pendura roupa para secar, pendura cueca, pendura calça, enfim. Quando você coloca um material a mais, que é um mau condutor, que é o tecido no caso, né? Não é um muito bom condutor, ou quando tem um depósito de gordura em que não é feita uma limpeza, essa incrustação impede, reduz o fluxo de calor das grades da geladeira, que é o radiador térmico, para o ambiente, fazendo com que o compressor seja acionado um número maior de vezes. Isso representa um consumo maior de energia elétrica, né? No caso aqui da caldeira, essas incrustações, tá? Esse tipo de material com base em sílica, carbonato ou sulfato citados, tá? Eles têm diferentes condutividades térmicas. O que o gráfico está dizendo para a gente? Está dizendo para a gente que para uma dada espessura, olha aqui, vamos pegar uma faixa de espessura aqui de 0 a 1 milímetro. O material B, ele vai apresentar um incremento de combustível de cerca de 1%, enquanto o material A, o dobro. Ou seja, o material A, ele vai precisar de mais combustível. Significa que esse material A, essa incrustação A, ela tem péssima condutividade, ou má condutividade. Então ela está se constituindo como um isolamento térmico, impedindo as trocas de calor. Por isso eu tenho que colocar mais combustível para manter a minha eficiência constante. Então, dá para perceber que A possui menor condutividade térmica e B possui maior condutividade térmica. Ou seja, a incrustação B, para uma dada faixa de espessura, tá, ela conduz mais o calor, permite melhor a troca de calor e um incremento menor de combustível, um custo menor. Já a incrustação A, para uma mesma faixa de espessura, está exigindo maior incremento de combustível, né? Portanto, é a menos eficiente. Então, comparando o gráfico com os dados da tabela, bom, considerando as informações apresentadas, é correto afirmar que as curvas A e B podem representar, respectivamente, quer dizer, nessa ordem, A é fulano, B é o Beltrano, né? Informações sobre incrustações. Vamos lá. Bom, já vimos aqui que a incrustação A possui menor condutividade térmica. Então pode ser A e B possui a maior. Então pode ser sílica com carbonato, a menor com a maior. Então isso aqui pode ser A, isso aqui pode ser B. Tá? Sílica com carbonato, ou sílica com sulfato, ou carbonato com sulfato. Então, sílica pode ser A, carbonato B.
Com certeza a sílica é a menor de todas aqui. Né? Menor condutividade, maior isolamento, né? Maior incremento de combustível para compensar. Então, pode ser sílica com carbonato, menor com maior. Sílica com carbonato, pode ser sílica com sulfato, ou pode ser carbonato com sulfato. São as três possibilidades que eu tenho. Então, vou lá nas soluções. Pode ser sulfato com carbonato? Não pode. Sulfato é maior, carbonato é menor. Então, A tem que ser o menor, B tem que ser o maior. Pode ser sulfato e sílica? Bom, sulfato é maior, sílica é menor. Não pode. Pode ser sílica e carbonato? Bom, sílica é menor, carbonato é maior. Pode. Pode ser carbonato e sílica? Carbonato é maior, sílica é menor. Então, a resposta aqui é letra C. Então, a única combinação que nós temos aí possível é o gráfico A representando a sílica, menor condutividade para uma dada espessura, maior incremento de combustível, tá? E o carbonato, letra B, o gráfico B, né? Para uma mesma espessura, menor incremento de combustível porque tem maior condutividade. Uma questão que apela pela sua interpretação, habilidade de ler tabelas, ler gráficos e interpretar os resultados. Essas habilidades são extremamente exigidas nesses exames vestibulares. Então, gabarito aí, letra C. Enem 2019. Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado de resistência igual a 10 ohms, que conecta à rede elétrica de 120 volts. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohms estão conectadas ao mesmo circuito com uma televisão de resistência igual a 50 ohms, conforme ilustrado no esquema. Então, o que nós temos aqui? Ó? Uma fonte de 120 volts, é um esquema reduzido da instalação elétrica dessa residência. Então, temos aqui ó, a fonte de 120 volts, a fiação, o cabeamento, que tem uma resistência de 10 ohms, tá? Temos aqui, em paralelo, lâmpadas que podem ser ligadas em paralelo com a TV. Então, as lâmpadas e a TV estão submetidas à mesma tensão. A DDP nos terminais das lâmpadas é a mesma DDP nos terminais da TV. Essa DDP, somada com a DDP nos terminais do cabeamento, dos fios, tem que dar 120 volts. Por quê? Porque esses fios aqui estão em série com essa associação em paralelo. Por quê? Porque a corrente total que passar por esses 10 ohms, né, vai ser a mesma corrente que vai ser dividida entre as lâmpadas e entre a TV. Então, se eu somar correntes na TV, nas lâmpadas, tem que dar a corrente que entra, a corrente que passa pela fiação, pelo resistor de 10 ohms. Bom, a televisão funciona apenas com a tensão entre 90 mínimo e 130 máximo volts. Então ela funciona entre 90 e 130 volts. Então o mínimo é 90, o máximo é 130. Abaixo de 90, a TV não funciona. Acima de 130 você pode danificar, queimar a TV. Bom, o número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar, ou seja, a televisão tem que estar entre 90 e 130 volts. É de quanto? Bom, se eu quero um número máximo de lâmpadas, temos que pensar nas propriedades das associações de resistores. Como as lâmpadas estão em paralelo, quanto mais lâmpadas você ligar em paralelo, lembra-se que a resistência equivalente de uma associação em paralelo é a soma dos inversos das resistências, isso é o inverso da resistência equivalente. E qualquer cálculo primário pode mostrar que quanto mais lâmpadas você colocar, menor vai ser a resistência equivalente. Um exemplo aqui. Se eu ligar uma lâmpada só, eu tenho 200 ohms de resistência equivalente. Se eu ligar agora 2 lâmpadas, se eu colocar mais uma na associação, a resistência equivalente vai ser 200 dividido por 2, 100. Se eu colocar 3, vai ser 200 dividido por 3. Se eu colocar 4, 200 dividido por 4. Se eu colocar 5, 200 dividido por 5. Se eu ligar todas as lâmpadas, né, eu vou ter 40 ohms de resistência equivalente. Se eu ligar uma, eu tenho 200. Então isso significa que quanto mais lâmpadas você ligar nesse circuito, menor vai ser a resistência equivalente entre esses dois pontos aqui. Ó. Considerando fixa aqui a resistência da TV. Então, se você reduzir a resistência entre esses dois pontos, como essa região está em série com esse cara de 10, se você reduzir a resistência aqui, você reduz a DDP. Porque numa associação em série, o cara de 10 ohms está em série com toda essa associação em paralelo. Tá? Se você reduzir a resistência equivalente, isso acontece toda vez que você liga uma lâmpada, incrementa uma lâmpada no circuito, a DDP total nessa associação vai diminuir.
o que faz com que a DDP total nos terminais da fiação aumente, para que a soma sempre fique em 120. Então, gente, o número máximo de lâmpadas que eu posso colocar aqui significa a menor resistência equivalente possível, então representa a menor DDP possível para que a televisão não pare de funcionar. Qual é a menor DDP possível para que a televisão não pare de funcionar? 90 volts. Então o número máximo de lâmpadas que eu posso colocar é aquela para a qual a DDP dessa associação de paralelo, em paralelo, seja de 90 volts. Para que a televisão não deixe de funcionar. Então o número máximo de lâmpadas ligadas deve estar relacionado ao mínimo valor, né, da DDP entre esses dois pontos, porque representa o menor valor possível para associação em paralelo de lâmpadas. Então, se eu tenho 90 volts nesse sistema de lâmpadas e na TV, porque está todo mundo em paralelo, eu preciso de quantos volts aqui na fiação? Como a fiação de resistência 10 ohms está em série com a associação de lâmpadas e a TV, essa soma tem que dar 120. Então aqui eu tenho que ter 30 volts. Então o número máximo de lâmpadas que eu posso ter aqui corresponde a uma DDP de 90 volts, para que a televisão não deixe de funcionar, e uma DDP de 30 volts na fiação. Com isso, podemos determinar o número máximo de lâmpadas, descobrindo qual é a corrente máxima que pode se estabelecer nesse sistema de lâmpadas. Bom, para isso eu vou descobrir qual é a corrente na TV, vamos chamar de ITV, ou IT, né? E eu preciso saber a corrente que atravessa os cabos, a corrente total. Vamos chamar de I dos cabos, né? ICB. Bom, conhecendo a corrente total e conhecendo a corrente que vem para a TV, eu vou descobrir a corrente total nas lâmpadas. Conhecendo a corrente total máxima nas lâmpadas e conhecendo a corrente em cada lâmpada, pois cada lâmpada ligada vai estar a 90 volts, eu descubro o número máximo de lâmpadas que eu posso ter. Então vamos lá. Então nesse nosso circuito, para que se tenha um número máximo de lâmpadas, é necessário que se utilize a menor tensão sobre a TV, uma vez que mais resistores em paralelo acarretam em menor resistência equivalente e, consequentemente, menor DDP, como já discutimos. Sendo assim, qual vai ser a corrente elétrica sobre a TV? O que eu sei sobre a TV? Eu sei a resistência elétrica, 50 ohms, e sei que nessa situação de número máximo de lâmpadas, eu tenho 90 volts nos terminais das lâmpadas e nos terminais da TV. Então eu sei a DDP-U, 90 volts, e sei a resistência R. Como é que eu faço para achar a corrente I? Lei de Ohm. U na TV é igual ao R da TV vezes a corrente que passa pela TV. U na TV, 90 volts. R da TV, 50 ohms. Então o I na TV vai ser 90 dividido por 50, que é 9 dividido por 5, que é 1,8. Então a corrente que passa pela TV é de 1,8 amperes. Bom, agora eu preciso descobrir a corrente no cabo, a corrente total, né? Ou seja, qual é a DDP nos terminais do cabo? 30 volts. Qual é a resistência do cabo? 10 ohms. Qual é a corrente no cabo? Lei de Ohm. Então a DDP nos terminais do cabo é a resistência do cabo vezes a corrente do cabo. Corrente total, IT. Tá? Muito bem. DDP 30, né? 120 menos 90, que eram os 120 totais, menos os 90 da TV e das lâmpadas. 30 volts. Resistência do cabo 10 ohms, corrente total 3 amperes. Então, se entram 3 amperes aqui e vem 1,8 para a TV, sobram quanto para as lâmpadas? Então, a corrente sobre as lâmpadas, corrente total sobre as lâmpadas, né, é a diferença entre a corrente total e a corrente que vai para, né, para aqui. Nós temos 3, chegam 3 amperes aqui, que é a corrente total. Essa corrente vai sofrer divisão no número N de lâmpadas, tá? De resistência a 200 ohms, e eu tenho 1,8 para cá. Então, quanto vai aqui para as lâmpadas? 1,2 amperes. Essa é a corrente total nas lâmpadas, tá? Que estão ligadas. Então, 1,2 amperes nas lâmpadas. Agora eu vou descobrir qual é a corrente em cada lâmpada. Cada lâmpada não está submetida a 90 volts quando ligada? E não tem a resistência de 200 ohms? Então a corrente vai ser
Então, a DDP nos terminais da TV é a DDP nos terminais das lâmpadas. O TV, a DDP nos terminais da TV, das lâmpadas, da TV e das lâmpadas, é a resistência das lâmpadas vezes a corrente em cada lâmpada. Então, nós temos 90 volts, tá? Em cada lâmpada, que é a mesma da TV, que elas estão em paralelo. A resistência da lâmpada, que é 200, vezes a corrente total. Ou melhor, a corrente em cada lâmpada. Qual vai ser a corrente em cada lâmpada? 9 dividido por 20, ou 90 dividido por 200, 9 dividido por 20, 0,45 amperes. Então, qual vai ser a corrente em cada lâmpada? 0,45. Então, do total que entra 1,2, tá? Eu vou dividir esse 1,2 por N lâmpadas com 0,45. Então, o número total de lâmpadas, o número máximo de lâmpadas, né, que nós vamos determinar, corresponde a N correntes de 0,45 que totalizem, no máximo, 1,2 amperes. Então, 0,45 vezes o número de lâmpadas, que é a corrente em cada lâmpada, tem que ser menor ou igual a 1,2 amperes. Ok? Então, a corrente máxima é 1,2, tem que ser de 1,2 para baixo, para a TV não queimar, não ter problema com a TV, para ela funcionar. Mínimo para ela funcionar. Então, esse N tem que ser menor ou igual a 1,2 dividido por 0,45, que é 2,67. Então, o número máximo de lâmpadas tem que ser menor ou igual a 2,67. Evidentemente, tem que ser menor ou igual. Qual é o número inteiro? Qual é o maior número inteiro menor que 2,67? 2. Então, eu só posso ter, no máximo, 2 lâmpadas de 200 ohms ligadas em paralelo com a TV, de forma que a TV funcione com o mínimo possível. Né? Então, o número máximo de lâmpadas que eu posso ter aí é de 2 lâmpadas gabarito letra B.